Graça e paz, queridos, que o Senhor abençoe você que está aí ligadinho, você que vai entrar posteriormente, que o Senhor possa falar profundamente ao teu coração. Queridos, essa semana tivemos uma semana abençoada na presença do Senhor, porque a igreja física estando fechada, a igreja virtual está bombando. Na terça-feira nós tivemos um culto maravilhoso com a participação da CR Natal, pastora Daniela e pastora Kênia. Na quinta-feira tivemos o Desconecta, que foi show de bola. E hoje estamos aqui para o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Isso é coisa linda de Deus. E também, queridos, não para aí. Você que gosta de orar, de segunda a sexta, à meia-noite, temos a live com a pastora Rô. Ao meio-dia nós temos Salmodiai com a pastora Lana. E você que não sabe por onde começar a leitura da Bíblia, tem vontade, mas não sabe como começar, aproveita a leitura diária da Bíblia com a pastora Lana e a pastora Rosânia pelo YouTube. Tem coisa muito boa, você só fica parado se quiser. Tem alimento todos os dias para a sua alma, amém? Queridos, abramos as nossas Bíblias no livro de Gênesis 21, do versículo 9 e 10 e versículo 14 ao 19, amém? Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque, e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha, que equivale a 100 metros. Porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Pai querido, agora que vamos ministrar a Tua palavra, Deus querido, que a Tua palavra encontre lugar nos nossos corações, Senhor, e que ela venha transformar, Senhor, as nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu creio que todos já ouviram falar de Sara, de Abraão, que tiveram filhos já com 100 anos. Mas vou recapitular para alguns que não sabem. Deus ele fez uma promessa para Sara, que ela daria à luz a um filho, mesmo estando com a idade avançada. Mesmo tendo cessado as regras, Deus falou que ela daria à luz a um filho. E ela ficou esperando, e como demorou um pouco, ela quis dar uma forcinha para Deus, né? Não sei se isso lembra alguém, né? Porque muitas vezes nós também temos essa tendência de querer dar uma mãozinha para Deus. E o que ela fez? Ela pegou a escrava dela, Agar, e deu para o marido, para que fosse gerado um filho. E nasceu Ismael. Passado um tempo, a promessa de Deus se cumpriu na vida de Sara, e ela teve um filho, que se chamava Isaque. E quando Isaque ele desmamou, Abraão fez uma grande festa. E estava lá também Ismael. E Ismael riu de Isaque por algum motivo. Ele ficou tirando onda, tirando sarro do Isaque. E o que aconteceu? Sara ficou muito nervosa, ficou chateada, e ela já aproveitou a deixa, que não gostava também de Agar, e chamou Abraão e falou: olha, mande embora essa escrava e seu filho, mande embora daqui, e também Ismael não vai ser herdeiro com o meu filho, Isaque. Abraão, ele, na madrugada, ele foi, preparou lá um pãozinho, uma água, e
deu para Agar e mandou ela embora, despediu ela e o filho. O mais triste é que foi de madrugada também, né, gente? Porque, olha, se fosse já durante o dia já era triste, mas na madrugada, não sei, de repente ela devia estar dormindo, ele acorda ela, no mínimo acordou ela e o filho e mandaram embora. Que coisa terrível. Mas o que eu quero me atentar nessa noite é no versículo 19. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Os impossíveis dos homens é possível para Deus, como diz no livro de Lucas 18, versículo 27. O sobrenatural de Deus, ele acontece nos momentos em que nós chegamos no fim. Onde você olha para um lado, você olha para o outro, você não vê saída. Nesse momento, o sobrenatural de Deus acontece, o impossível de Deus acontece. E foi isso que nos mostra a história de Agar e Ismael. Era impossível ter uma fonte no deserto. No deserto não tem água. Mas quando Deus ele está no controle, aparece fonte, aparece rocha, aparece tudo, porque Ele tem o domínio de todas as coisas. Estamos diante de uma triste situação. Uma mãe e um filho adolescente são mandados embora da sua casa, sem eira nem beira. Eles são mandados, são enxotados, né, para fora, e aí eles saem. Aquela tristeza, eu fico imaginando aquela mulher, o sofrimento daquela mulher, eu fico imaginando o sofrimento daquele menino, um adolescente, que foi desprezado pelo próprio pai. A primeira coisa que Agar e Ismael, eles experimentaram foi a rejeição. Porque, primeiro, olha a frase que diz: manda embora esta escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Aí eles já experimentaram a rejeição. Depois ela se viu despedida. Deu-lhe um menino e a despediu. Ela saiu e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Observe as palavras. A despediu. Como é triste ser despedido. Ser despedido de um emprego, ser despedido de casa, ser despedido da igreja. Já viu que muitas vezes a pessoa nem gosta do emprego, mas quando é mandada embora até chora. Por quê? Por aquela sensação. Eu fui mandado embora, eu não sirvo, não deu certo. Então vem dar aquela sensação chata. Eu lembro que eu fui mandado embora, eu arrumei um emprego com 15 anos numa lojinha. E eu estava tão empolgada, né, com o emprego. Só que eu não sabia vender. E aí eu aproveitava e ficava batendo papo, não sabia o que fazer, e ficava conversando com todo mundo, né. Às vezes chegava alguém para comprar e eu mais falava, ficava batendo papo e não vendia nada. Até que a dona chegou para mim e falou: você é um doce de pessoa, mas você não vende, eu preciso de alguém que vende. Aí fui mandada embora e fiquei triste, acabada. E assim, agora você imagine, numa situação dessa, a mulher ser despedida de casa com o filho e o pior, para piorar ainda essa situação, além de ser mandada embora de casa, a água acaba. Sabe aquela coisa, né? Miséria pouca é bobagem. A mulher já estava no fim, aí para completar acabou lá a água, no mínimo já devia ter acabado também até o pãozinho, né? Agora ela ficou naquela situação, ela pensou: acabou, não tem mais nada, eu vou fazer o quê? Sem pão, sem água, com filho, nesse deserto, o que eu vou fazer da minha vida? Ela pegou, deixou o menino lá debaixo de uma árvorezinha lá e se afastou só para esperar ele morrer. E depois ela ia morrer também, porque no mínimo ela não ia ter força para caminhar. E ela ficou lá. Mas Deus ele tinha uma promessa. Sabe o que eu acho lindo nessa passagem? É porque ela chorou e o menino chorou. Mas a palavra de Deus não fala que Deus ouviu o choro dela, mas diz que Deus ouviu o choro do menino. Deus ele tinha uma promessa na vida de Ismael. E quando aquele menino chorou, foi como ouvir o choro da promessa.
Hoje nós vemos o povo árabe, que é descendência de Ismael. Deus, ele cumpriu a sua promessa na vida daquele rapaz, porque mesmo vivendo, eles passaram muitos anos vivendo no deserto, e tinha aquele poço, aquela fonte. Algumas traduções falam fonte, outras traduções falam poço. E naquele tempo, quem tinha um poço era considerado rico, ainda mais no deserto, ter um poço. E ele aprendeu, Ismael, ele se tornou até um grande flecheiro, até mesmo para poder guardar a sua mãe e guardar aquele poço. E olha o que Deus fez com a vida desse rapaz, que foi criado no deserto. Ele passou por toda essa situação. Mas veja bem, foi nessa hora amarga, nessa hora terrível, que eles, mãe e filho, experimentaram a provisão, experimentaram o socorro de Deus. Talvez você também esteja passando por situações, não digo semelhantes, porque aqui nós não temos um deserto, mas talvez você esteja passando por amargura, você pode estar passando por alguma situação terrível. Creia que Deus, ele tem um escape para você, que Deus, ele tem provisão para você, porque ele é Jeová Jireh, o Deus da provisão. O anjo mandou Agar se levantar e fazer a sua parte. Veja bem, Deus, ele proveu a fonte, mas tinha parte que Agar tinha que fazer. Ela tinha que levantar, ela tinha que ir lá e dar a água para o menino. Muitas vezes nós queremos que Deus faça tudo. Olha só, Deus, ele podia ter colocado uma rocha lá, podia ter jorrado água do céu, podia ter feito tantas coisas. Mas não, o Senhor, ele abriu os olhos de Agar, porque aquela fonte sempre esteve ali. Só que devido à situação dela, a situação de desespero que ela estava, de amargura, de rancor, ela não conseguia enxergar o que estava na frente dela, que era aquela fonte, que era aquele poço, que tinha aquela água. Ela não conseguia ver, porque ela estava com os olhos fechados espiritualmente. E hoje o Senhor, ele quer abrir os meus olhos e os teus olhos espirituais, para que nós possamos ver a provisão de Deus, para que nós possamos ver o milagre que o Senhor tem nas nossas vidas, porque ele é o Deus do impossível. Deus, ele sempre nos ouve. Da mesma forma que ele ouviu o choro do garoto, o Senhor também, ele ouve o teu choro pelas madrugadas. Quando ninguém, só o teu travesseiro sabe aquilo que você tem passado, o Senhor é aquele que ouve, porque a palavra do Senhor diz assim: os ouvidos de Deus, né, estão atentos, abertos, e eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Isaías 59, 1. Mas Deus, ele não só ouviu, mas ele abriu os olhos também. Sabe, o Senhor tem uma passagem que diz assim, em João 11, 40, diz assim: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Talvez você esteja passando por uma situação complicada, mas a palavra de Deus diz que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Talvez você esteja naquele ponto onde tudo acabou. De repente, o teu casamento acabou. De repente, você está desempregado. Muitas vezes, talvez, você pode estar doente e você olha para um lado e não vê saída, você não vê solução. Mas saiba que há uma luz no fim do túnel e essa luz é Jesus. Sabe que o ser humano, ele tem a tendência de fugir da realidade. E foi o que aconteceu com ela. Quando ela se viu naquela situação sem saída, ela quis fugir da realidade. Ela deixou o menino lá para morrer. E sabe que nós temos muitas vezes essa tendência. Às vezes a pessoa está passando por tanta dor, por tanto sofrimento, que a tendência é se afastar das pessoas que ela mais ama. Porque não quer que a pessoa sofra. Então ela acaba se afastando. Foi isso que aconteceu com essa mulher e é isso que acontece muitas vezes com as nossas vidas. Nós passamos por situações difíceis
e queremos fugir da realidade. Sabe que na palavra de Deus diz que Elias, olha só Elias, homem valente, um profeta de Deus, e ele foi aquele que venceu os profetas de Baal. Mas quando Jezabel ameaçou que ia matar ele, o que ele fez? Ele fugiu, foi se enfiar no meio da caverna e queria morrer, não queria saber de mais nada. Engraçado, né? Ele queria morrer na caverna, mas se ele quisesse morrer mesmo, ele teria ficado na mão de Jezabel, já que ela falou que ela ia matar ele, mas não, ele fugiu. Ele pegou, foi se esconder na caverna, porque o medo era tanto. Mas essa é a tendência do ser humano. Mas nós temos que entender que Deus, nos momentos mais difíceis, o Senhor, Ele entra em ação. Tem um hino muito antigo que diz assim: é nos momentos difíceis que Deus aparece. Quando o homem diz não tem jeito, é a vez do Senhor. E é dessa forma mesmo, sabe? Naquele momento em que você fala assim, olha, eu não posso, ele fala, eu posso. Eu não consigo, ele fala, eu te ajudo. É nesses momentos difíceis que o Senhor, Ele entra em ação. Sabe quando nós chegamos no nosso limite, aí Deus, Ele chega sempre na hora certa. Tem um ditado que diz, Deus tarda, mas não falha. Não, queridos, Deus, Ele chega na hora certa. No momento que você precisa da atuação de Deus, Ele chega na tua vida. Porque a palavra de Deus diz que também não sobreveio sobre nós provação maior do que nós pudéssemos suportar. Então, se você está passando por alguma situação, saiba que Deus, Ele sabe que você vai conseguir. Ele não ia te dar essa prova se você não fosse suportar. Se você está passando por alguma situação difícil, saiba que Deus, Ele também está te conduzindo. Da mesma forma que quando a gente lê na passagem que ela estava vagando, que ela estava perdida lá no deserto, mas o Senhor o tempo todo conduziu ela. O Senhor conduziu ela até a fonte. É a mesma coisa que o Senhor vai fazer na tua vida. Ele vai te conduzir à fonte das águas. E essa água cristalina, é a água que sai do trono do Senhor, e Ele tem essa água para mim, e Ele tem essa água para você. Saiba que Deus, Ele entra sempre em ação, na hora certa. E a palavra de Deus diz em Isaías 43:13, agindo eu, quem impedirá? Deus, Ele vem ao seu encontro hoje. Ele vai abrir seus olhos. Que nessa noite você possa abrir o teu coração para que o Senhor, Ele venha abrir os teus olhos para que você possa enxergar o sobrenatural, para que você possa enxergar o impossível, mas que nas mãos de Deus vai se tornar possível, e que você permita que Ele te conduza às águas. A provisão do Senhor, ela vem na minha vida e ela vem na tua vida, e que você possa beber desta fonte de Deus. Queridos, entenda que chorar é natural. Agar chorou, Ismael chorou, e quantos homens na Bíblia, reis, profetas, sacerdotes, choraram. Sabe que nós vivemos numa cultura machista que diz, né, homem não chora. Tem até a música que diz, homem que é homem não chora. Mas chora sim. Mas muitas pessoas, quando um homem vai chorar, engole o choro. Não, queridos, pode chorar, porque o próprio Jesus, Ele chorou. Ele chorou quando Ele esteve no sepulcro de Lázaro. Quando Ele chegou e viu a irmã de Lázaro chorando, Ele chorou também. Ele chorou no Getsêmani. Ele chorou também quando Ele foi rejeitado pelo povo de Israel. Ele chorou. E quantos? Davi chorou. Tem uma passagem na palavra de Deus que diz que Davi e o seu exército, eles choraram alto, porque o povo ele foi violentado, o povo foi levado. E Davi chorou amargamente. Nós vemos também Jeremias, que é conhecido como profeta chorão. Então, querido, chorar, você pode chorar, mas não permita que esse choro venha tirar você da presença do Senhor, que esse choro venha tirar a tua confiança em Deus, porque você tem que entender que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Nós passamos sim por lutas, passamos sim por dificuldade, como todos
Os heróis da Bíblia passaram também. Eles passaram por situações difíceis, situações de desespero, mas eles encontraram refúgio. Eles encontraram o refrigério. Eles encontraram a provisão de Deus no momento que eles precisavam. De repente você pode estar falando, pastora, você não sabe o que eu tenho passado. Não, queridos, realmente eu não sei. Mas Deus, aquele que sabe de todas as coisas, que é onisciente, onipresente e onipotente, Ele sabe aquilo que você está passando. E Ele tem a provisão, Ele tem a resposta para você nesta noite. Nós podemos entender que o Senhor, quando Ele passou por esta terra, Ele era 100% homem e 100% Deus. É por isso que Ele entende você. Ele entende a tua dor, Ele entende o teu sofrimento e Ele entende as tuas lágrimas. Ele é aquele que consegue ouvir as tuas lágrimas. Muitas vezes você não consegue nem orar, mas você só consegue chorar. E esse choro para o Senhor é levado como palavra, é levado como oração. Que você possa, sim, chorar aos pés do Senhor, mas que o teu choro não te tire do caminho do Senhor. Que você possa entender que o Senhor, Ele faz sair água da onde não tem água. O Senhor é aquele que abre porta onde não tem porta, onde não tem parede. O Senhor, Ele faz o sobrenatural. E o Senhor hoje, Ele quer fazer o sobrenatural na minha vida e na tua vida. Que você possa entender que a provisão de Deus, ela já está chegando. Se ela não chegou ainda, aguarde mais um pouquinho, porque ela vai chegar. Que você possa entender, que você possa ser direcionado para essa fonte, fonte de água viva. E essa fonte de água viva nós só encontramos na presença do Senhor. Não deixe que as lutas, que as decepções tirem o foco daquilo que o Senhor tem para você. Creia que o Senhor, Ele vai te levar às águas tranquilas. Creia que o Senhor é o bom pastor. Ele é aquele que conduz você, ainda que seja pelo vale da sombra da morte. O bom pastor, Ele está do teu lado. Da mesma forma que Ele fez o impossível na vida de Agar e na vida de Ismael, Ele vai fazer o impossível na tua vida. Mas deixe-se ser conduzido pelo Senhor. Ela, Agar, ela estava no deserto. Mesmo sem ela saber, o Senhor estava conduzindo ela. Talvez hoje você não entende. Por que você está passando por tantas lutas? Por que você está passando por tantas provas? Saiba que Deus, Ele vai te conduzir para um lugar de triunfo. Tão somente creia nele. Porque se creres, verás a glória de Deus. Creia que o Senhor, Ele tem o refúgio para você. Creia que o Senhor, Ele tem a resposta. E a resposta certa vem dEle. Amém? Eu não sei o que você tem passado, você que está aí ligadinho com a gente. Se você está passando por situações tão difíceis, se você estiver precisando de oração, coloca aí, faça o seu pedido de oração, que nós vamos estar orando por você. Se você está afastado dos caminhos do Senhor e está vivendo uma vida de derrota e você quer retornar para os caminhos do Senhor, coloque aí, eu quero me reconciliar com o Senhor. Agora, se você quer aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, que você possa colocar, eu quero aceitar Jesus. E a nossa equipe, ela vai estar entrando em contato com você. E se você precisar de aconselhamento, não importa se você é da cidade de Refúgio, se você é crente, qual religião que você é, mas se você precisa de um aconselhamento, pode também colocar aí o seu pedido que nós vamos entrar em contato com você. E nós vamos abrir para você esse espaço para você poder se aconselhar. Estamos em tempos difíceis,
Estamos verdadeiramente em tempos de guerra, mas mesmo em tempos de guerra, nós não podemos parar de lutar. Nós temos que sobreviver, passando por toda essa crise, e tenho certeza que nós vamos cantar o hino da vitória. Amém? Feche os teus olhos, eu vou estar orando por você. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer, Senhor, por este culto, Deus. Quero te louvar, Senhor, pela tua presença maravilhosa, Senhor. Pai querido, eu quero pedir, Senhor, por aqueles que se reconciliaram, por aqueles que te aceitaram como único e suficiente Salvador, que o Senhor escreva, Senhor, os nomes deles no livro da vida. Pai querido, eu quero te pedir, Senhor, por aqueles que estão passando, Senhor, por situações de amargura, por situações de desespero, que o Senhor vá, Senhor, ao encontro dessas vidas, Pai. Deus querido, que o Senhor possa conduzi-los às águas tranquilas. Que o Senhor possa, Senhor, conduzi-los à fonte de água viva, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Até a próxima semana, se Deus quiser.